Olá, sejam todos bem-vindos a mais um ciclo de entrevistas Mulheres que Fortalecem Mulheres. Hoje eu vou conversar com a Mariana da Costa, ou com a Mariluz, como ela gosta de ser chamada, como ela prefere ser chamada. Estou aguardando, olha a Mari chegando, já vou chamá-la. Deixa eu chamar a Mari aqui. Tô clicando, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver, Mari, você me mandou, vou aceitar. Pronto, acho que agora deu. Ei, querida! Tudo Tudo bem? Eu bem? tô bem, e você? Tô bem também, Cláudia. Tô super bem. Feliz de estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema muito especial para mim, que eu gosto muito de falar, meio descabelada. É Ai, isso, né? Dias de trabalho. é isso. Olha, eu quero muito te agradecer, muito, Mari. É muito especial a sua presença aqui no Mulheres que Me Habitam, no Mulheres que Fortalecem Mulheres. E a minha cachorrinha está aqui, ó, comemorando também com a bolinha dela, fazendo barulho. Estão ouvindo? Gente, galera, não dá, amor, assim não. Mari, olha, muito obrigada. Já tem aqui Daniela chegando, outras mulheres chegando para compor com a gente. Muito feliz de Que você estar coisa aqui. boa. Olá, Eu que Daniela agradeço o convite. já tá maravilhosa, Mari. Ah, uma querida psicóloga, querida também. Ai, muito querida. Um beijo, Dani, verdade. Olá, ela tá falando que ela é o Camilo. Sim, eu a conheci quando eu fui fazer uma palestra lá no São Camilo, foi bem legal, bem Ah, que legal. bacana, que legal. Minha filha se formou em Sim. nutrição na São Camilo. Ah, que legal! Aí Nutricionista. formou Hum, lá. Bom, vamos lá então, né, Mari? A gente tem muita coisa para conversar hoje. Então, dando continuidade, para quem está chegando aqui, Mulheres que Me Habitam é um perfil que começou como um projeto para um livro, que existe o livro Mulheres que Me Habitam, mas que deu sequência, ele continua assim, seguindo para outros lugares, para outros vieses. Nós estamos no Spotify, aliás, todas as entrevistas que estão acontecendo aqui, depois vocês também podem encontrar no Spotify, vão poder compartilhar com outras pessoas, para que as pessoas possam se inteirar do que a gente tem feito aqui no Mulheres que Me Habitam. Eu tenho proposto nesse mês de março um ciclo de entrevistas, mulheres que fortalecem mulheres, e a gente tem feito toda semana entrevistas que possam trazer informações para outras mulheres acerca da violência doméstica. Já conversei com a Luciana Teles, psicóloga, conversei com a Cris, que é economista e que foi vítima de violência doméstica, conversei com a Jennifer, que é uma vítima de abuso sexual e exploração sexual, conversei com a Renata, que é uma operadora do direito, conversei com a Maíra Costa e com a Janete Costa, que duas são queridas. irmãs da Mari, e elas deram uma aula sobre empreendedorismo aqui pra gente. Todas essas entrevistas já estão lá no podcast Mulheres que Me Habitam. Então, quem não acompanhou, quem quiser ver lá, tá mais condensado. E depois a da Mari vai falar também. Então, siga aqui, Mulheres que Me Habitam, já faço esse convite, e sigam Fala Marilu, que é a Por página favor. que a Mari alimenta e muito bem alimentada, com muitas informações relevantes. Bom, Mari, eu vou te apresentar e aí eu já passo a palavra para você e você segue se apresentando do seu jeito. Vai ser um papo muito gostoso. Muito, muito, muito obrigada, viu, querida? Obrigada mesmo. Bom, Mariana Luz, que é como ela prefere ser chamada, é psicóloga, é empreendedora social, é palestrante, é mentora, é consultora, é ativista política, é autora de 3 e-books, é fundadora do movimento antirracista O Que Eu Posso Fazer e diretora de acolhimento na área de psicologia da organização Me Too Brasil. O currículo da Mari, gente, peraí. Não, não dá, peraí. Não, não tem condição. Você fica pitando isso. Ah, ainda dá Ela pra tá socorrendo a não, cachorrinha, ela para tá quem não sabe. querendo trabalhar. Bom, como eu disse, o currículo da Mari, gente, ofertaria temas para a gente
assim, fazer umas 50 entrevistas aqui, né, Mari? Mas nesse encontro, a gente vai fazer uma abordagem sobre algumas instituições que a Mari atende como consultora, instituições públicas e privadas, e como essas instituições estão agindo no enfrentamento e o combate à violência doméstica contra as mulheres. E aí eu já vou adiantar aqui, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Mari, que vá lá no site www.psicologamarianaluz.com.br. Então, Mari, eu passo para você. Aliás, eu tenho aqui uma abertura do tema, mas eu vou deixar você fazer a sua apresentação e depois a gente segue com a pergunta, tá bom? Tá bom. Eu acho que você me apresentou muito bem. Eu acho que tem só um ponto do Me Too que eu acho bem importante falar, que é uma organização, a primeira organização brasileira de sociedade civil em que atua única e exclusivamente no enfrentamento à violência sexual. A gente tem muita honra de ser essa primeira organização brasileira. É inspirada, muitas pessoas perguntam, é uma inspiração sim no braço americano, no Me Too, que foi esse grande movimento de denúncia, de acolhimento a mulheres que sofreram violência sexual. E aqui no Me Too Brasil, eu sou diretora de acolhimento, então trabalho com a parte de psicologia, e o Me Too Brasil ele é aberto para homens e mulheres, para qualquer pessoa que foi ou está sendo vítima de violência sexual. A gente tem ali o atendimento gratuito de médicas, de psicólogas, de assistentes sociais, de advogadas. Então, se você estiver numa situação, vivendo uma situação, conhece alguém, ou mesmo que você não queira denunciar, ou mesmo que você não esteja preparada para pedir ajuda, você pode ir lá contar a sua história também. No Me Too, a gente tem uma parte só de depoimentos, e a gente sabe que a importância que tem a gente não se calar quando a gente fala sobre violência, né? Então, o restante você já me apresentou, vocês podem me chamar de Mari. Espero que a gente faça um papo. As pessoas já falaram pra mim assim, nossa, mas você vai falar de violência, você sorri, né, quando você fala de violência. Eu sorrio porque é um tema que eu gosto muito de falar, é um tema duro, mas que eu gosto muito de falar, e eu sorrio porque eu vejo que cada vez que a gente fala sobre violência, a gente está levando informação e mais pessoas têm a possibilidade, mais mulheres têm a possibilidade de se libertarem dessas amarras de violência que ferem a nossa dignidade, que acabam com a nossa vida, se não fisicamente, emocionalmente. Então eu amo falar sobre violência, e é por isso que eu falo de violência, porque a minha bandeira principal é empoderamento de mulheres, né? Eu quero mulheres dominando o mundo, do mesmo jeito que eu quero dominar o mundo, eu quero outras mulheres dominando o mundo. E a violência é um impeditivo para isso. Então eu passei a falar sobre violência, a trabalhar com violência por conta disso. Então vamos lá, para sua abertura. Mari, obrigada. Olha, não podia ser, né, mais importante do que você mesma falar sobre o seu trabalho, e eu acredito muito que a informação liberta. É por isso que eu tenho me colocado neste lugar de entrevistar mulheres que fortalecem mulheres, porque é neste caminho da informação que a gente vai conseguir fazer com que não só se fortaleçam, mas que sejam livres dessas estruturas que são violentas contra, né, as mulheres. E aí eu fiz uma abertura aqui, eu sei que você presta uma assessoria lá para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e eu fui dar uma investigada nessas instituições, e tem uma abertura que eles fizeram para o dia 8 de março, que eu quero ler rapidamente aqui. Em alusão às comemorações de 8 de março, que marca o Dia Internacional da Mulher, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública antecipa dados coletados para o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, relativos à violência letal e sexual de meninas e mulheres no Brasil. Os dados aqui apresentados têm como fonte os boletins de ocorrência das polícias civis das 27 unidades da Federação e indicam um leve recuo nos registros de feminicídio em 2021, ao mesmo tempo que apontam o aumento dos registros de estupro e estupro de vulnerável no mesmo ano. Os dados preliminares de violência letal contabilizam 1.319 mulheres vítimas de feminicídio no último ano, decrescem de 2,4% no número de vítimas, e 56.098 estupros, incluindo vulneráveis, apenas do gênero feminino, que apresenta um crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior.
Os números de registros de crimes contra meninas e mulheres aqui apresentados visibilizam o quadro de violência vivenciado por elas durante a pandemia. Apenas entre março de 2020, mês que marca o início da pandemia da Covid-19 no país, dezembro de 2021, último mês com dados disponíveis, foram 2.451 feminicídios e 100.398 casos de estupro e estupro de vulnerável de vítimas do gênero feminino. Eu fiquei absurdamente assustada com esses números. Em suma, o quadro aqui exposto serve de alerta à sociedade brasileira de que a violência em suas diferentes formas segue como um dos principais obstáculos ao empoderamento feminino. E mais do que celebrar o mês da mulher, nós precisamos de políticas públicas capazes de preservar e garantir condições básicas de vida para meninas e mulheres livres de violência endêmica que continuam atingidas. E aí eles fazem um registro que desses 56.998 boletins de ocorrência de estupros, caracteriza que a cada 10 minutos acontecia um estupro no nosso país. E eles também acreditam que em 2020 o registro se torna menor por conta da pandemia, do isolamento, de que as pessoas não estavam indo até as delegacias para fazer os boletins de ocorrência. Mari, você já se apresentou, vou passar para você agora, porque além de todas essas apresentações que você já fez, e aí assim, hoje a Mari está aqui para falar principalmente sobre esses locais de assessoria em que ela presta, e eu queria que você contasse um pouco para a gente qual é o papel que você exerce dentro dessas instituições que estão aí no enfrentamento à violência doméstica, e conta um pouquinho dessa trajetória, por favor. Antes eu quero falar um oi para a maravilhosa, para a doutora Fabiana, dar umas paz aqui, promotora, né, da vara de violência doméstica e assim uma guerrida, né, na luta, no enfrentamento à violência contra mulheres. Fabi, maravilhosa, um beijo, obrigada por vir prestigiar também um pouquinho da live, porque eu sei que você tem muito trabalho. Afinal de contas, a violência não para de acontecer, como a gente viu aí nos dados que você trouxe. Primeiro, quero dizer que eu tenho muito orgulho, né, das consultorias, tanto para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quanto para a Natura Co, que envolve a Avon, Instituto Avon, Natura, enfim, a ESOP, Body Shop e tal. Eu tenho muito orgulho de prestar consultoria na área de enfrentamento à violência, sobretudo para a Natura Co. Dentro do Fórum, faço um pouco de tudo também, mas atualmente tenho pensado como a gente pode construir na segurança pública conversas sobre diversidade racial e equidade de gênero. Então, logo mais a gente vai aí apresentar um produto para a sociedade que estamos terminando a construção. Quero revelar muito ainda, não posso, mas estamos no fim dessa construção. E, assim, para mim o fórum, pegando, já que você trouxe tantos dados do fórum, o fórum é uma instituição, é uma organização que presta um bem muito grande, porque como você disse, informação ele é poder. E as pesquisas que o Fórum faz, esses dados da segurança pública que o Fórum fornece para a sociedade, faz com que a gente entenda hoje como que o Brasil lida, né, com a violência doméstica, como que o Brasil enfrenta, como que as mulheres, e o que a gente sofre hoje no nosso país, o que significa ser mulher nessa sociedade. Então, para responder a tua pergunta, o papel tanto das instituições privadas, e para quem não sabe, né, o Fórum é uma organização que não é pública, porque muita gente acha que o Fórum é uma organização pública, não é. Então, para essas organizações privadas e tanto para o setor público, a importância são que esses dados possam mover cada uma dessas instituições para cumprir os seus papéis, esses papéis sociais que elas têm, né, e que é o motivo delas existirem. Né? Então eu acho que o setor privado principalmente, porque quando a gente fala de políticas públicas para o enfrentamento à violência, a gente tem políticas públicas incríveis, como a Casa da Mulher Brasileira, entre outras, que acolhem, que também atuam nesse enfrentamento à violência, mas quando a gente fala no setor privado, muitas vezes teve esse grande questionamento, né, de qual que seria o papel. O setor privado deve se envolver, né? E aí a Avon
montou a colisão empresarial pelo enfrentamento, né, pelo fim da violência doméstica, que é uma colisão que está alcançando aí níveis, né, estratosféricos de importância, empresas gigantescas que aderiram à colisão, né, e é um projeto incrível também na área do enfrentamento, porque assim, quando a mulher está em situação de violência, essa mulher vai faltar ao trabalho, ela não vai produzir o que ela poderia produzir. Essa mulher, ela vai trazer um impacto econômico. E aí as pessoas podem falar, nossa, mas a gente está falando de vidas e vai falar de dinheiro. Mas para o setor privado, é claro que precisa existir a mobilização também, porque a gente está falando de vidas, mas existe um impacto financeiro. Mulheres em situação de violência causam um impacto financeiro no país. Não é só sobre vidas, e muitas vezes as pessoas não pensam sobre isso. Então, não é só sobre ser o que é certo. É certo que a gente não tenha mulheres em situação de violência, mas também a gente está falando de que economicamente, socialmente, em todas as instâncias, é prejudicial e é prejudicial para todo mundo. Então, o setor privado, ele precisa e deve. Eu montei um curso recentemente, Cláudia, sobre saúde mental, porque aí na minha apresentação faltou, aí que é uma área que eu atuo também fortemente, que é na área de saúde mental, eu sou uma ativista pela saúde mental. Então eu montei um curso para o mundo corporativo, tá vendendo numa plataforma chamada Descola, tá nas minhas redes sociais, entrando nas minhas redes sociais a pessoa acessa facilmente. E é um curso que é um custo baixo, porque a plataforma da escola, né, que é uma startup, a ideia deles é justamente a gente levar cursos para a maior parte da população, um preço acessível que se pode pagar e tudo mais. Então esse curso está vendido para o setor privado, mas você também consegue comprar como pessoa física. Então tá vendendo, tem os links todos na minha plataforma para quem se interessar. E eu falo um pouco sobre a cultura do cuidado, é o nome do curso. E isso está totalmente ligado com a questão da violência. Na cultura do cuidado não cabe violência. E o setor privado, ele assume um papel imprescindível, porque é onde a gente passa grande parte da nossa vida. Então, quando você me faz essa pergunta sobre o setor privado, eu fico pensando que não só pelo fim do enfrentamento à violência, mas para que a gente consiga de fato instituir o que eu chamo de cultura do cuidado, que é um espaço que é seguro para todas as pessoas, para homens e para mulheres. Porque se eu tenho alguém apanhando, morrendo, sofrendo violência sexual, eu tenho alguém cometendo. E os impactos na saúde emocional dessa pessoa que faz isso, do autor de violência, do agressor, ele também precisa ser pensado. A própria Lei Maria da Penha é uma lei muito educativa. Ela é uma lei que não visa somente punição. Ela trabalha com prevenção, ela trabalha com ressocialização, ela fala sobre grupos reflexivos de homens. E isso significa que a gente precisa olhar, sim, para quem também está cometendo esse tipo de crime. A gente precisa olhar para o agressor. E não porque a gente passa pano, e não porque a gente justifica, mas porque a gente quer que mulheres, né, e meninas, você falou dos números de violência sexual, meninas de 13 anos, né, são estupradas diariamente no Brasil. Os números são assustadores. O Brasil é o 4º em casamento infantil. Então a gente está falando que meninas, e majoritariamente são meninas, que casam assim com 17, 18 anos, já estão lá no 4º filho, já estão casadas há não sei quanto tempo. Então, assim, o Brasil tem números horríveis quando a gente fala sobre mulheres. Então, dei uma resposta muito longa, mas acho que é isso para começar a nossa conversa. Foi ótimo, foi ótimo. O seu papel, efetivamente, você atua com as vítimas, você atua com as formadoras, acolhedoras, aí eu vou dar uns nomes que eu não vou saber dizer quais, mas você, enquanto... qual é o papel efetivo da Mari quando ela está atuando junto ao fórum, junto à Natura? Vamos lá. Junto ao fórum, a minha consultoria do fórum, ela está muito voltada à diversidade racial, mas eu fiz também, recentemente, eu participei de um comitê de seleção de boas práticas, de projetos de enfrentamento à violência, então eu faço um pouco de tudo para o fórum, né? Mas é sempre atuando, quando eu atuo para as organizações ou para as empresas, é sempre atuando para a gente pensar formas de enfrentamento ou dentro dessa instituição ou devolvendo isso para a sociedade de alguma maneira. Na atuação diretamente com mulheres em situação de violência, é na minha clínica,
né, dentro do meu consultório, porque eu sou psicóloga clínica, então atuo, já tive grupos também para mulheres em situação de violência, né, já fiz atendimento em projetos sociais, enfim. Então, mas atualmente é dentro da minha clínica. Eu trabalho muito mais com formação, muito mais com treinamento, muito mais com consultoria nessa área de treinamento e formação, né, e também para a Natura Co, para o Instituto Avon. O Instituto Avon ele tem um projeto, workshop de acesso à justiça, que infelizmente na pandemia ficou parado, mas a gente está retomando os trabalhos esse ano, então 2 anos parados. Esse é um projeto muito valioso para a sociedade civil, porque o Instituto Avon, ele reúne nos estados, né, toda a rede de enfrentamento à violência, setor público, setor privado, então todo o sistema de justiça, todas as polícias, toda a área de segurança pública, saúde, educação, organizações da sociedade civil, todo mundo que atua com enfrentamento à violência naquele estado por 3 dias, para que a gente possa conversar, entender quais são os desafios, como é que a gente pode superar alguns desafios, porque quem trabalha com violência sabe que um dos maiores desafios é fazer a rede funcionar. E o que eu chamo de rede é a rede de proteção, ou seja, o sistema de justiça, né, a segurança pública, o sistema de justiça, estou falando de tribunais, das varas, Ministério Público, né, e aí a gente está falando também de segurança pública, todas as polícias, em todos os níveis, né, Polícia Civil, Polícia Militar, guardas municipais, então, que muitas vezes estão ligadas às rondas Maria da Penha, que são as guardas que são responsáveis pelas mulheres que têm medidas protetivas e tudo mais. E ainda também a área de educação, porque quando a gente fala de prevenção, a gente está falando majoritariamente da área de educação, saúde, porque a gente sabe que um dos grandes canais de portas de entrada é a educação, muito para crianças, né? A saúde, porque mulheres muitas vezes chegam lá, né? Porque levaram um soco, porque quebrou um dente, porque foi estuprada e por aí vai. Então, a educação, a saúde, desculpa, também é uma grande porta de entrada, né? E aí a gente tem desdobramentos, né? Principalmente quando a gente fala de violência sexual, que envolve a saúde, então também é uma porta de entrada, né? E uma área muito importante. Então, a gente reúne no estado e fazemos essa conversa de 3 dias. É um workshop, várias atividades são realizadas, é intenso, mas quem já viveu sabe o quanto vale a pena. E, por exemplo, a gente fez a formação da Casa da Mulher Brasileira, quando abriu aqui em São Paulo, né, junto com o Instituto Avon, por meio do Instituto Avon e desse workshop. Então, o meu papel é muito mais nessa área de formação, né, de treinamento, para que os atores que trabalham com as mulheres em situação de violência façam o seu trabalho de forma ainda mais brilhante. A gente sabe que existem muitos problemas, mas existe muita gente muito boa também tentando fazer, né, o melhor que é possível. E a gente segue tentando melhorar esse sistema, né, que de fato precisa ser melhorado. Mari, o seu papel é fundamental, então, porque, inclusive, está na minha próxima pergunta, mas a gente já conversou com várias mulheres, assim, tanto vítimas quanto operadoras do direito, que sentem uma dificuldade imensa na aplicabilidade da lei, por falta de conhecimento, às vezes por falta de interesse, de investimento, eu não sei, mas é fundamental que se faça investimentos em informações como essa que você leva, porque as pessoas precisam estar preparadas para receber essas mulheres, porque senão elas passam por uma segunda violência. Todas as vezes que vão buscar respaldo e vão buscar apoio, se estão dentro de um espaço, né, de uma instituição despreparada, essas mulheres vão ser violentadas pela segunda vez. E às vezes muitas deixam de procurar ajuda, porque infelizmente quando chegam nesses espaços não recebem o atendimento adequado. Então assim, maravilhosa a sua participação, a sua atuação dentro desses espaços, e seria perfeito que todas as instituições pudessem contar, né, com esses lugares de formação, com atores como você que vai levando, né, essa forma de atuar mesmo perante essa situação. E aí, eu vou trazer mais alguns dados, e agora eu peguei esses dados lá no Instituto Avon, em que segundo o Instituto Avon, eu vou apresentar alguns números. 26.000% é o crescimento do assédio virtual nos últimos 3 anos. 23% indica a violência física como o desabafo mais expressivo no meio social.
60% das mulheres assassinadas por serem mulheres morrem até os 40 anos de idade. 61% das mulheres assassinadas são negras. 90% dos assassinatos de mulheres é cometido pelo companheiro ou ex-companheiro. Dois em cada 3 estupros no Brasil acontece com crianças menores de 14 anos. 82% dos casos acontece com mulheres e meninas. A cada hora, 4 meninas de até 13 anos, são estupradas no Brasil. 52% das mulheres não faz nada depois de sofrer a violência. Às vezes não vai buscar essa ajuda. E 2 a cada 3 assassinatos acontecem dentro de casa. Gente, esses números, eles dão, assim, pra gente um soco no estômago. Porque não são só as instituições, mas a gente, enquanto sociedade civil, o que a gente precisa fazer para isso acabar? E aí, Mari, a gente sabe, a gente está falando um pouco sobre isso já, que é principalmente papel do Estado garantir políticas públicas que protejam e que ajam com efetividade no combate à violência doméstica. No Brasil, a gente já falou dela agora, nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei reconhecida mundialmente como uma ferramenta potente contra a violência doméstica, mas nem sempre, como a gente acabou de falar, ela consegue ter uma efetiva aplicabilidade por falta de conhecimento, não só dos advogados, mas pelo judiciário. E aí, o poder público às vezes não dá conta ou não investe nessa pauta para que possamos aí diminuir esses índices apontados pelo Instituto Avon. E aí, eu dei uma pesquisada, sei que a Natura tem lá um projeto Isolada Assim, Sozinha Não, que criou na pandemia. Maravilhoso, diga-se de passagem. O Instituto Avon criou o programa Você Não Está Sozinha, assim como outras instituições se mobilizam, né, para o combate à violência doméstica. Eu sei que o Avon ele tem parceria com muitas instituições de iniciativa privada, da sociedade civil e do setor público para essa prestação de serviço essencial para mulheres e meninos em situação de violência. Tem vários serviços que são prestados, né? Sim. Aí você, Mari, circulando por esses espaços, como, né, consultora, como assessora dessas instituições, você percebe ali quais são as propostas efetivas que estão fazendo a diferença, sejam promovidas pelo setor público ou privado, mas o que ainda falta? O que ainda precisa ser feito para que esse combate seja mais efetivo, não só, né, na prevenção, no enfrentamento e combate, mas na prevenção da violência de gênero, sobretudo na violência doméstica? Aí eu queria que você falasse de uma maneira geral, setor público, setor privado, instituição, a própria sociedade civil, enfim. Bom, acho que a primeira coisa, quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de um problema completo. Quando a gente fala de violência, né, a violência é um tema que me intriga muito. Eu tenho estudado muito sobre violência. Não só a violência relacionada, a violência baseada em gênero, mas violência em si. Porque o Brasil, ele se vende como o país da alegria, do samba, do carnaval, né? Um país do amor, o país que aceita todo mundo. E o Brasil é muito violento. É um país extremamente violento. Se a gente vai olhar diversos níveis, não só a violência baseada em gênero, mas quando a gente pega o recorte de gênero, então eu falei de casamento infantil aqui, os números, números de violência sexual que você trouxe, números de feminicídio, é o 5º país do mundo que mais mata mulheres, é o primeiro país que mais mata mulheres trans e travestis. Então, quando você começa a pegar os números de várias áreas, né, dessa intersecção com a violência, a gente vê que o Brasil não é esse país cordial que a gente muitas vezes conta, né? Ah, não, um país da alegria. O Brasil é um país violento. Você falou desses números do Instituto Avon relatando o quanto que é perigoso ser mulher dentro de casa, o quanto que a violência sexual acontece dentro de casa. E o quanto que na rua também é perigoso por conta de assédios e por conta de uma série de outras coisas também de violência sexual, que é um grande guarda-chuva e tem vários nichos e níveis de violência aí debaixo desse guarda-chuva. Mas uma coisa que eu acho que
primeiro que me motiva a continuar trabalhando e que eu acho que é uma coisa muito importante a se pensar é na prevenção. E quando a gente fala de prevenção à violência, a gente está falando de uma reeducação. Né? Porque a violência, que é esse problema tão complexo, ela não acontece por um fator único. Então não é com uma maneira única, um caminho único que a gente vai resolver. Muitas vezes a gente acha que vai resolver com a denúncia. Ah, denunciou, acabou. Eu estava falando até esses dias, eu estava dando um treinamento no Sesc sobre violência, e aí eu dei esse exemplo, né? Parece que se a gente denunciar, some tudo. Some o trauma que a mulher vivenciou, some as consequências pro lado do agressor, ela denunciou, o agressor some, então ele também não vai fazer mais nada com ela, né, porque ela denunciou, some as consequências dos filhos, some tudo. Denunciou, acabou. E a gente sabe que isso não é verdade. Não, a gente não vive num mundo de fantasia, né? Então eu denuncio, eu resolvo. A denúncia é um caminho, mas tem uma série de consequências. Não estou desestimulando nenhuma mulher a denunciar, muito pelo contrário. Ela é um caminho que é muito importante, mas não é o único. Ela precisa ser feita em conjunto, e por isso que quando a gente fala de violência baseada no gênero, a gente fala de rede de proteção. Existe toda uma rede, a mulher está ali no centro, mas existe toda uma rede ao redor dela para que tudo que a gente faça seja de fato efetivo. Então a gente trabalhar com prevenção, mudar essas questões de papéis de gênero, de como a gente vê, de como a gente cria meninos e meninas. Porque a gente cria ainda meninos e meninas com diferenças, a gente cria meninos e meninas com essas caixinhas fechadas, né? Então um veste rosa, né? uma veste rosa, um veste azul, só brinca com boneca, só brinca com carrinho. Aí o menino pode tudo, é assim mesmo, a menina não pode nada, tem que fechar a perna, tem que falar baixo, tem que ser muito educadinha, tem que ser quietinha, tem que abraçar todo mundo, tem que conversar com todo mundo. Ah, mas o menino não, ele sai correndo, porque você sabe como é menino. O menino faz assim mesmo. Então a gente justifica os meninos, a gente, né, põe uma carga gigantesca nas meninas. Aí se o menino vai lá e passa a mão na menina, abraça a menina sem ela querer, ai, que gracinha, namoradinha, ele quer namorar com você, ai, que coisa fofa, ele quer namorar com você. Então, desde o começo, a gente não ensina consentimento e por aí vai. Né? Então a gente naturaliza, que eu acho que essa palavra para violência baseada de gênero encaixa muito e explica muita coisa. A gente naturaliza ao longo da vida das nossas crianças, adolescentes, e aí quando a gente chega na fase adulta, tá tudo muito naturalizado. Tem um exemplo que eu gosto de dar. Eu atuei um ano numa delegacia da mulher em São Paulo. E aí, uma vez eu estava fazendo um atendimento e aí chegou uma mulher. Já era uma senhora, como você viu, eu falo muito alto, eu gesticulo, eu sou essa pessoa aqui, né, cheia dos trejeitos. E eu estava na porta da delegacia, conversando com uma colega minha, e essa senhora se aproximou, eu vi que ela meio que parou, como se quisesse pedir alguma informação. Eu virei, assim, já falando alto, falei, como que eu posso te ajudar? Mas assim, bem alto. Percebi que na hora que eu falei com ela, ela já deu, tipo assim, 4 passos para trás e meio que se curvou, assim. E aí já me liguei que, assim, era de fato um comportamento de alguém que estava, né, assim, que não estava muito bem, que estava minimamente ali com um trauma. Obviamente, por a gente estar na porta da DDM, eu já fiz, né, o link, aí já falei mais baixo, né, já dei uma segurada aqui no tom de voz, deixei de articular, perguntei de novo se eu podia ajudar, ela perguntou se estava procurando a DDM. E essa DDM, ela ficava na parte de trás, na parte da frente ficava uma delegacia civil comum. E aí a gente entrou, acompanhei ela e fiz esse primeiro atendimento. Ela me relatou, vivia mais de 20 anos, uma situação de violência, bem difícil, né, agressor muito violento. E relatou, né, toda a história dela. Passei as orientações, fiz o acolhimento, atendimento, tudo mais. Apesar da gente estar na delegacia, eu sou psicóloga, então, assim, a denúncia é um caminho, mas apontei tantos outros que tinha. Falei sobre terapia, falei sobre divórcio, falei sobre uma série de coisas que ela podia procurar. E ela foi embora ali, né, curvadinha, assim, ela tinha uns 60 anos mais ou menos, mas parecia que tinha muito mais. Foi embora. Passou alguns meses, ela voltou. E quando ela entrou, eu lembrava do nome dela, porque me marcou muito, porque era visível que ela estava sofrendo muito.
né, me marcou bastante esse atendimento. Passado alguns meses ela voltou, eu estava fazendo um outro atendimento, ela falou que ia me esperar, eu terminei o atendimento, e eu lembrava o nome dela, fui, abracei, falei o nome, e aí eu via que ela estava diferente, né? E aí ela falou pra mim que tinha se separado, que tinha começado a fazer terapia, que ela não tinha denunciado, né? Que ela optou por não denunciar, mas ela fez um outro caminho e que pra ela funcionou. A gente sabe que tem algumas situações de risco extremo que não vão funcionar, mas pra ela tinha funcionado, né? E aí o poder da informação, né? Então ela foi lá buscar uma informação, eu ofereci um leque de informações e ela, ainda bem, conseguiu sair dessa situação de violência, né? Então tinha ido lá para agradecer e aí já falava mais alto, estava muito mais fortalecida, né? Cabeça erguida. Você vê que a mudança de postura corporal, da voz, muda, né? Quando a gente sai de uma situação de violência, quando a gente consegue começar a se recuperar, né? E viver a nossa vida plenamente feliz, como que isso muda, né? E aí eu trouxe esse exemplo para voltar para tua pergunta muito complexa, né? Os papéis de todo mundo nisso, né? Então eu acho que aí mostra um pouco a rede, né? Então se na delegacia há um bom atendimento, se ela buscar um profissional privado, que ela vai pagar terapia, se essa pessoa entende a complexidade, se presta também ali aquele profissional um bom atendimento, se ela tem a rede, e essa rede não só a rede de proteção, mas rede de família, rede de amigos, pessoas que deixem a porta aberta, que entendam a complexidade, que saibam o quanto que o machismo faz com que mulheres fiquem nessas situações. Enfim, a gente precisa de todo mundo. Não tem uma resposta, né? Acho que a gente falou um pouco do papel do setor privado, né? O setor público é seguir, né, se aprimorando. A gente sabe o quão difícil, eu não gosto de criticar, apesar de todos os problemas que a gente tem, eu sou uma pessoa que sou muito cuidadosa na hora da gente apontar tanto as questões da segurança pública, quando falamos da violência baseada no gênero, quanto o próprio sistema de justiça. Não é perfeito? Não é perfeito. Mas, assim, tem pessoas, e eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas que fazem um trabalho fantástico, Cláudia. Então eu sou cuidadosa porque eu não quero ser desrespeitosa também com as pessoas que fazem o seu trabalho muito bem feito, que salvam a vida de muitas mulheres. Há muito que se melhorar, mas é um problema muito complexo, muito grande, que começa quando a gente está na barriga e a gente quer saber o sexo desesperadamente pra gente fazer o nosso enxoval daquela cor, né? Então, assim, começa lá atrás e aí não dá simplesmente pra eu virar e falar é porque a polícia, nossa, a polícia é péssima, né? Existem muitos problemas, eu sei que existem, não passo pano pra ninguém, né? Mas tem muita gente que tá tentando fazer o trabalho da melhor forma. Então, acho que em respeito a esses profissionais, eu sempre gosto de apontar as coisas com cuidado, mas sim, né, o sistema público também precisa melhorar, porque a gente precisa lembrar que todo esse sistema, toda essa rede, é feito com pessoas. E se o machismo, o racismo, né, você apontou um dado aí sobre as mulheres negras, o racismo, o machismo está estruturado, significa que ninguém é o lírio do campo que escapou disso, né? Ninguém aqui é um lírio do campo que não foi afetado por essas questões. Então, no nosso trabalho, a gente precisa aprender a enxergar as nossas tendências, a gente precisa aprender a enxergar os nossos preconceitos, né? E isso se faz também, não só com terapia, mas se faz também com formação, se faz com a busca do conhecimento, se faz com treinamentos, com especializações. Então, também a gente precisa buscar excelência, cada um buscar excelência no trabalho, para que cada vez mais todo o nosso preconceito, todos os nossos vieses, tudo aquilo que a gente faz e que não é legal e que exclui, que faz com que mulheres não busquem, né? Um dado muito chocante, que as mulheres não buscam, né? E não buscam não só a denúncia, né? Mas muitas vezes não buscam outras organizações que estão lá também para atender mulheres, né? Para atender pessoas que sofreram violência. E se não buscam, muitas vezes, porque há esse estigma de que não vai ser bem atendida, de que não vai funcionar, de que... E aí, o que eu te falei, há problemas, mas também há pessoas que fazem também o trabalho delas e que precisam ser aí valorizadas, né? Então, acho que a gente tem, assim, dei um panorama, inúmeros desafios, mas a gente também tem organizações fazendo um trabalho muito legal, tanto de setor público quanto de setor privado,
outras instituições além dessas que você falou e que eu faço consultoria, Mapa do Acolhimento, Justiceiras, né, que são instituições também que, organizações que mulheres que estão em situação de violência podem procurar, podem buscar e que podem ter o atendimento gratuito. Então acho que dei um panorama geral. Maravilhosa, Mari. A gente fica assim te ouvindo e fala, nossa, que generosidade, né? Em entregar tanto pra gente, assim, de uma forma tão coerente, tão clara. Tem uma coisa que você falou e que eu sempre repito muito, assim, que eu acredito muito que primeiro que a rede de apoio é fundamental, né? Ela é não só das instituições, aí eu vou falar enquanto sociedade civil mesmo, e vou falar em questão até, né, fazendo um recorte menor, nós enquanto família, nós enquanto amigos, nós enquanto eu falo sempre isso, que uma mulher quando ela está dentro de uma relação abusiva, e aí a gente poderia ficar uma noite falando sobre isso também, mas eu não vou entender, que é a questão da manipulação psicológica, né, de toda essa violência psicológica que envolve, às vezes ela não consegue sair dessa relação. Mesmo que aconteça alguma violência, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, e as pessoas julgam, e as pessoas vão se afastando, as pessoas deixam ela sozinha, e aí deixam essa mulher no colo desse agressor como a única saída que ela tem na vida. Então, acho que todas essas ações realizadas pelo poder público, pelo poder privado, também têm o nosso papel, que é estar ali ao lado, porque numa hora que ela decidiu que ela precisar sair, ela tem a segurança de buscar alguém que ela sabe que ela pode contar, né? Isso é extremamente importante. É demais, assim, deixar a porta aberta, né? As pessoas perguntam muito, assim, como que eu ajudo né, uma mulher que está em situação de violência? Como que eu converso com uma amiga, com alguém da minha família, uma mulher da minha família que está numa relação ruim, abusiva e tudo mais? Eu sempre falo, gente, é muito importante deixar a porta aberta. Porque uma das coisas que a violência faz, ela retira o nosso protagonismo. Ela retira a gente do centro. Tem esse treinamento que eu estou dando junto com um projeto que chama Defesa Pessoal para as Minas. É um projeto muito interessante que a gente trabalha corpo, mente e essa parte mais teórica, intelectual da mente, pensando nas questões psicológicas, nos impactos que a violência tem, né, porque é um estresse gigantesco. E corpo em defesa pessoal mesmo, né? Então é um projeto com a Mayra Bandeira, um projeto muito legal. Ela é mestre em artes marciais, então ela ensina defesa pessoal e várias mulheres saíram de situações de violência porque aprenderam a lutar, aprenderam a se defender. E aí essa mudança corporal que eu relatei nesse exemplo que eu dei, muitas vezes acontece também. E dentro desse projeto aí do Defesa Pessoal para as Meninas, que é um outro projeto que eu faço parte aí na consultoria, na parte de psicologia, tem uma coisa que é muito interessante disso que eu estava falando de pedir ajuda e de como sair, tudo mais, que as pessoas relatam muito, eu quero ajudar e tal. O agressor, o que ele faz, o que costura o que a gente chama de ciclo da violência, é basicamente a violência psicológica, que é o que eu brinco. Se você sair com alguém e esse cara te dá um soco na cara no primeiro encontro, dificilmente você vai voltar. Né? A pessoa fala, oi, tudo bem, te dá um soco na cara. Você não vai ficar com ele. Mas se ele falar que te ama, que você é linda, que você é a mulher mais linda do mundo, que ele nunca conheceu alguém igual a você, então por conta disso, ele não quer mais que você ande com aquelas amigas vagabundas que você tem, porque sabe, essas amigas vagabundas que têm inveja de você, que não querem o seu bem, que têm inveja da relação maravilhosa de vocês. Por isso, porque ele te ama muito, ele não quer que você use esse batom vermelho, porque esse batom deixa você parecendo uma vagabunda. E ele não quer uma mulher vagabunda do lado dele, ele quer uma mulher valorosa, né? Ele quer uma bela recatada do lar, né? Ele quer essa mulher que vai ficar ao lado dele, esse bibelô ali, né? Então, ele começa com essas artimanhas que são da violência psicológica e vai costurando uma teia ao redor dessa mulher. Vai isolando essa mulher de amigos, de família. Então, quando a gente vai conversar com uma mulher que está em situação de violência, não vai adiantar a gente falar, você precisa largar ele. Você sabe por quê? Ele é péssimo, ele é horrível. Se você não largar ele, vai acontecer. Não vai adiantar a gente falar isso. Porque ela está envolta nessa teia e esse discurso é o discurso do agressor.
O agressor faz isso com ela. O agressor chantageia, humilha, ameaça. Ele faz isso com ela. Né? E muitas vezes a gente está numa angústia tão grande porque a gente está vendo o risco, a infelicidade, a tristeza, a dor que essa mulher está passando, que muitas vezes a gente não consegue lidar e a gente acaba virando um agressor também. Né? Eu vou te arrastar agora para a delegacia e você vai denunciar ele. Né? Eu vou te arrastar agora para fora dessa casa. Né? Você não cuida dos seus filhos, você é uma péssima mãe. Né? E a gente acha que a gente está fazendo um bem para a mulher falando isso, mas ela, naquele momento, ela só está conhecendo a violência. E se eu vier com um discurso violento, eu não vou conseguir. Então a gente tem que aprender a deixar a porta aberta. Essa foi uma expressão que eu ouvi, inclusive, com uma amiga querida, né, a Tereza Cabral, que é uma juíza, né, também de juizado de vara de enfrentamento à violência contra as mulheres. E quando eu a conheci, ela falou isso e deu um exemplo, né, de que, enfim, ela conheceu uma mulher em situação de violência, né, um caso que ela foi julgar, enfim, e a mulher tinha sofrido uma tentativa de feminicídio, assim, muito violenta, e ela estava do lado do agressor. Né, na hora do julgamento, ela tinha se reconciliado com ele, estava do lado do agressor, e as pessoas ficavam indignadas, como ela pode, se eu não me engano tinha sido alguma tentativa armada, assim, tiros, ele deu vários tiros nela, ou facadas, não lembro bem, enfim, e ela estava lá do lado, de mão dada com ele e tal. E aí quando né, a Tereza Juíza foi conversar com ela, falou para ela, falou que ela não queria que ele fosse preso, que ela o amava, né? E esse discurso todo muito presente, né, nas mulheres que estão em situação de violência, que elas perdoam, que a culpa foi delas, que elas que fizeram alguma coisa, que ele é ótimo quando ele não tá tentando te matar, que ele é ótimo quando ele não tá bebendo, não tá fazendo alguma coisa, enfim. E aí ela foi e falou pra ela que tudo bem se ela não se sentia pronta, né, pra deixá-lo e que ela ia deixar a porta aberta. E que em qualquer momento que ela quisesse, ela poderia voltar. Né? Então, esse deixar a porta aberta, isso me ensinou muito. Porque deixar a porta aberta não é só a porta de um gabinete, né? Mas é a porta da nossa casa, é os nossos ouvidos, deixar a porta aberta é uma disposição interior. Né? Porque mulheres que estão em situação de violência demoram para conseguir romper esse ciclo. E se quando ela conseguir passar por essa porta não tiver ninguém do outro lado, ela vai achar um outro agressor mais para frente. Então, o que a sociedade civil pode fazer, o que eu posso fazer, o que você pode fazer, muitas vezes é deixar a porta aberta, é não ser violento como o agressor é. É não fazer, não revitimizá-la. Né? Entender que se livrar da violência é viver uma vida de autonomia. E autonomia ninguém dá. Autonomia é algo que eu faço comigo mesmo. Eu sou autônoma da minha vida. Né? Então esse protagonismo que a violência retira, né? Ela retira, eu estava dando o exemplo do Defesa para as Meninas, porque a gente tem um slide em que a mulher está no centro. Então quando eu falo sobre esse slide, eu falo o que acontece na violência é que a gente pega essa mulher que está no centro e tira ela do centro da vida dela. É isso que a violência faz, e no centro fica o agressor. Ele fica no centro da vida daquela pessoa, tudo gira em torno dele, o que ele quer, a hora que ele quer, porque ele quer, para evitar que ele fique bravo. A vida dela gira ao redor dele. Quando ela consegue voltar para o centro da vida, ou seja, recuperar essa autonomia, aí ela tem disposições para esse ponto de virada, que pode ser a denúncia, que pode ser a amiga, que pode ser, enfim, que pode ser a família, e aí ela vai buscar os caminhos, né, para sair dessa situação de violência. Bom, resposta longa, né? Mas... Que maravilhoso! Não, mas olha, assim... É maravilhoso te ouvir, porque tem esse lugar, né, de você conhecer trabalhar dentro da delegacia da mulher, a forma como você acolheu essa mulher que chegou lá, né, de ser psicóloga e entender como que funciona, né, também esse lugar de vítima, de como a cabeça dessa vítima também está atuando. Então, o trabalho que você realiza é muito necessário, assim, de estar próximo a esses lugares, de compreender. Eu acho que faz muita diferença, eu sempre falo isso, né? Faz muita diferença você ser uma mulher que compreende as estruturas,
as estruturas patriarcais, machistas, racistas, você compreende isso e você atua entendendo que como diz a Luciana, o sistema patriarcal é o status quo do relacionamento abusivo, né? Ela fala muito Sim. sobre isso, porque é uma relação de poder e controle sempre. Então, é necessário que se tenham mais mares por aí, oferecendo esse respaldo para as instituições, dando essas formações, né, oferecendo o conhecimento que você tem em várias esferas e para que isso possa funcionar, né, dentro da melhor forma, possa funcionar da melhor forma para acolher essas mulheres. Eu vou abrir aqui, Mari, deixa eu ver, nós temos um comentário da Daniela. Muitas vezes o que naturalizamos se torna ainda mais difícil identificar a violência que se faz sutil. Aí ela fala outra aqui. É violência sutil seduzir, envolver no ato sexual e se recusar a usar Opa! preservativo. É uma pergunta, acho que ela está fazendo. É violência Não, sutil seduzir, envolver não, no... acho que é uma É uma afirmação pergunta. mesmo. Ah, É tá. uma pergunta? Não, é total. É uma violência que, inclusive, acontece muito dentro dos relacionamentos, né? Quando a gente fala sobre violência sexual, a gente fala muito sobre isso, né? Tirar a camisinha, né, durante o sexo, por exemplo, forçar a pessoa, né, a uma posição que ela não quer fazer, forçar a práticas que ela não se sente confortável. Tudo isso entra na dinâmica de violência sexual e mesmo que seja casado, né, mesmo que tenha um relacionamento estável, que namore, enfim, é violência da mesma maneira e é muito naturalizado. Por isso que eu falo, acho que a palavra naturalizar, a gente naturaliza demais, demais. Uma outra situação de uma mulher em situação de violência, ela super jovem, chegou na DDM contando, né, que ela viu num programa, enfim, acho que foi Fátima Bernardes, inclusive, um programa falando sobre a, a violência, canais de denúncia, e o que era violência, tipo de violência, e que ela nunca tinha ouvido falar, e que aí por isso ela estava indo na delegacia para saber mais informações, porque aí a matéria trazia, né, as delegacias especializadas e tal, porque na vida inteira ela sempre apanhou todas as relações dela, todo mundo ao redor dela apanhava, as amigas apanhavam, a avó apanhava, a mãe apanhava, tias apanhavam, todo mundo sempre apanhou. E sempre foi tudo muito naturalizado. Ah, mas é assim, os homens são assim. E eles ficam bravos. Tem que agradar. Ai, não pode andar com tal roupa. Não pode botar o batom. E quando ele bebe, nossa, não sei o que lá. Então, tudo muito naturalizado. Muito natural. Então, O estupro pode dizer. marital é uma realidade em muitos casamentos, né, Mari? O estupro Muitos, marital, muitos. ele é uma violência muito sutil, e é como a Daniela trouxe, né, ninguém fala muito sobre isso, mas é uma violência que muitas mulheres se submetem não, são submetidas, né? É uma Isso, violência que sim. muitas mulheres são submetidas e que é por conta dessa naturalização que elas acham que Exato. Porque eu preciso satisfazer. E a gente aprende isso, né? A gente tem que satisfazer o nosso parceiro. Porque se ele não encontrar na tua cama, ele vai na cama de outra. Ele vai buscar outra, né? Você é a grande responsável, né, por esse casamento, para esse casamento funcionar. Você só vai ser feliz, porque todo mundo só te pergunta isso. Se você vai casar e ter filho. Ninguém pergunta se você. Quantas empresas você dá consultoria? Né? Me mostra seu catálogo de consultoria, né? De consultoria para mais de 20 empresas. Quanto você faturou o ano passado? Sua empresária individual. Ninguém pergunta isso. Pergunta se eu casei e se eu vou ter filho. E se você já tem um, pergunta se você vai ter dois. E é isso. Para a mulher, a nossa vida ela é reduzida ao lar. E com todo respeito a quem é do lar e que trabalha pra caramba, né? Que é um outro papo, né? Como esse trabalho deveria ser reconhecido, enfim. Mas a todo momento a gente é reduzida sempre a alguma coisa, né? A Dani falou também de STs, exatamente, nossa, muitas coisas envolvidas nessas relações do estupro marital, né? Que é você transar sem você querer, mesmo sendo casada, é estupro do mesmo jeito, porque o consentimento é o que separa, né? Qualquer ato bom, ilícito, né, de um crime. É o consentimento. Mari, Se uma coisa dentro da violência importante que eu sexual. queria... Não, pode falar, desculpa, deu uma atrasadinha aqui.
Não, é que, assim, eu queria que você. Primeiro, eu vou dizer aqui para as pessoas de novo. Peraí, a Dani está falando que recentemente eu levei uma amiga para fazer teste porque o cara não quis usar o preservativo. E a Então, né? gente, muitas vezes a gente acaba aceitando porque a gente entende que é só assim que a gente vai conseguir se relacionar, né? E acaba pagando um preço muito alto por É isso. verdade. Muito duro. Eu queria abrir, caso alguém tenha alguma pergunta para fazer para a Mari aqui, mas eu vou retomar. A Mari, ela presta assessoria para instituições públicas, instituições privadas, para falar sobre violência de gênero, para falar sobre violência doméstica. A Mari é uma pessoa que tem um currículo muito extenso, que se a gente tivesse que ficar aqui falando sobre tudo que ela dá conta, a gente passaria muito tempo. A Mari da palestra, da consultoria, se você tem aí na sua empresa algum evento que você gostaria, né? Porque esse lugar, eu acho, assim, extremamente importante e necessário que a gente expanda esse diálogo, esse discurso, que a gente possa mesmo espalhar, né, dentro das empresas, nos encontros daquele negócio de CIPA, né, que a gente Sim, possa falar sobre sim. isso. Porque é importante a gente se reconhecer dentro dessa estrutura. Que lugar eu estou ocupando? Porque também tem isso, né? Quando a gente fala a gente está falando aqui de violência doméstica, de violência de gênero, mas a violência de gênero, ela acontece muito dentro das empresas, né? Demais. As relações abusivas dentro de empresa, elas são assim, as mulheres passam por desqualificações, descredenciamento, elas passam por muitas situações violentas, Desigualdade salarial, desigualdade né? Não são salarial, promovidas, muita coisa. Assédio exato. moral, assédio sexual. Sim, O sim, quanto sim. O quanto é importante levar esse debate para dentro também das empresas, para conversar com os colaboradores, para que os diretores, os gestores desses espaços também entendam como que se deve agir, como que se deve, uma empresa hoje deve gerir o seu corpo de colaboradores para que se tenha a igualdade e a gente vá diminuindo esses índices, porque as microviolências contribuem para todos os feminicídios. As microviolências contribuem para que meninas, né, sejam violentadas aos 13 anos. Contribui para que as É mulheres não bizarro. passem dos 40, né? Sim, sim. Mari, vou deixar esse momento então para você fazer aí o seu As encaminhamento, considerações finais. as considerações finais. Eu vou fazer as considerações finais com um tema que a gente não entrou, olha só, que Pode é fazer. política. Na verdade, tudo que a gente falou aqui é muito político, mas assim, eu não posso sair de uma live, eu tenho um acordo comigo. Toda vez que eu falo sobre saúde mental, eu falo sobre felicidade. E toda vez que eu falo sobre diversidade racial ou enfrentamento à violência, eu falo sobre política. É muitíssimo importante, a gente está em ano eleitoral, então é muitíssimo importante que a gente fortaleça, na verdade a gente precisa fortalecer, a gente precisa mudar radicalmente o Congresso. O Congresso é muito conservador, extremamente masculino, branco, cis, hétero, enfim. Então, assim, esse Congresso que não é nada diverso, não é nada diverso, e que essas famílias que ficam ocupando cadeiras e cadeiras dentro do Congresso, e a gente precisa renovar o Congresso para aí sim fortalecermos políticas para as mulheres, né? Políticas públicas para as mulheres. Então, quando também me perguntam, o que a gente vai fazer, o que a sociedade pode fazer? Vote em mulheres com pautas para mulheres. Né? Vote em mulheres que tenham pautas e acompanhem esses projetos, se envolvam na política. É muito mais fácil e prazeroso do que parece. Eu já fui uma pessoa, podem se chocar, que odiava política. Inclusive, estava fazendo uma live com a Tabata uma vez, a deputada federal. Eu adoro a Tabata, quem me segue sabe que eu adoro a Tabata, quero que ela seja presidente. E aí, ela uma vez falou para mim,
fazendo a live, aí ela disse pra mim que ela também odiava a política, né? Aí eu falei, pois é, e agora é deputada federal, olha só. Eu só não entro pra política, gente, porque eu realmente gosto muito de ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, não ganho ainda, mas é assim, tem vídeos, vários vídeos meus, Cláudio, que eu falo sobre dinheiro, eu amo ganhar dinheiro. Isso é uma coisa do machismo também. O dinheiro virou uma coisa proibida, meio suja. Que é isso, né? Se for proibido para nós, sobra mais para os homens. Olha só que coisa, não é mesmo? Então, assim, não dá para eu ser uma servidora pública, né? Porque senão eu teria que roubar, eu não vou roubar. Então, eu prefiro ficar no setor privado. Mas, gente, é única e exclusivamente por isso. Eu não acho que eu tenho habilidade para política. Eu não sou uma pessoa muito conciliadora. Eu não sou, gente. Eu sou uma pessoa faca na caveira. Eu quero já chegar dando 2 murros no peito das pessoas. Imagina eu chegando no Congresso assim. Não vai dar certo. Então, não dá para eu entrar na política. É basicamente por isso. Não é o meu lugar, mas eu apoio muito que mais mulheres entrem e que a gente apoie e a gente vê que essa ascensão de mulheres crescendo na política, mas a gente precisa votar nessas mulheres, até porque é um espaço muito violento. Né? Eu logo mais devo lançar alguma coisa falando sobre violência política de gênero, que é meu próximo projeto. Estou costurando isso com o setor público. Em breve terei novidades sobre isso também. Né? Quero fazer um programa para cuidar das mulheres que atuam no setor público. Né? Espero que eu consiga fazer isso. Porque não só assim, o que aconteceu com a Marielle foi algo que mudou a minha vida, eu posso dizer, radicalmente, porque eu não me reconhecia como uma ativista política, mas quando Marielle foi assassinada, até um pouco antes eu já estava trabalhando um pouco e fazendo algumas pautas, mas depois que Marielle foi assassinada, assim, eu comecei a me envolver muito mais. E aí todo ano eleitoral eu faço lives com deputados, com vereadores, enfim, com mulheres que estão na política institucional, para a gente levar conhecimento, para a gente tirar esse ranço que a gente aprendeu, que é um ranço proposital, que é um ranço muito bem articulado, né? Porque se a gente não gostar, não se interessar, a gente vota em qualquer um, em quem alguém falar, vota naquele vereador do bairro que nunca sai, né, da Câmara dos Vereadores, fica lá 400 anos fazendo mandato e não faz nada. E outras mulheres que querem ocupar espaços e que podem trazer tantos benefícios para várias instâncias municipais, estaduais, federais, enfim, não conseguem se eleger. Então, a minha mensagem final é pedir que realmente as pessoas, né, quem está aqui, quem vai ver essa live depois, se quer ser parte dessa transformação que o Brasil merece, precisa e quer, é que a gente comece transformando a política institucional e entrando para aquelas mulheres que sentem que devem entrar e para aquelas que não, apoiando mulheres e votando em mulheres. E isso não somente mulheres, mas homens também podem fazer isso. Então essa é a minha mensagem final, lembrando que a gente está em ano eleitoral, vamos renovar esse Congresso e, obviamente, vamos derrubar o Bolsonaro. Amém. Eu ainda tenho esperança que isso vai acontecer. Não, gente, pelo amor, esse ano vai... Não dá, a gente não aguenta mais 4 anos com tanta violência, né? Porque a gente está vivendo 4 anos de violência. Então... Violência... Acordar no mesmo país que é governado por Bolsonaro, para mim nossa, me machuca profundamente. Mas eu vivi esses 4 anos sonhando com 2022. Eu espero que a gente realmente se livre. É a única maneira de viver no Brasil nos últimos 4 anos é ficar pensando, não, mas 2022 vai chegar, vai chegar, vai chegar. E assim, 2 pandemias, né? Uma pandemia dentro de outra, né? Porque Bolsonaro, né? Então, assim, fora Bolsonaro, e é sobre isso. É sobre isso, Mari. Eu acho que, primeiro, que eu faço eco a tudo que você disse sobre a gente estar olhando aí para o Congresso e para que a gente possa mesmo mudar. A gente só vai conseguir mudar colocando representatividade dentro daquilo que a gente precisa que mude. Se a gente continuar votando no tio da minha amiga, porque eu conheço, não conheceu o projeto, né, que ele tem para te representar, isso não vai mudar nunca, vai continuar da mesma forma. Então, é super importante que a gente tenha esse olhar esse ano, né, para que essas transformações aconteçam. É super importante que a gente tire o Bolsonaro, por favor, né? Por favor. E vou fazer um recado aqui, por fim. Quem ainda não tirou o título de eleitor vai até o dia 4 de maio. Fazemos aqui uma campanha, por favor, aos jovens que estão aí de 16 anos para cima, que não tiraram o título, é muito simples.
É só fazer virtualmente pela internet, que é muito possível de resolver isso de uma vez. Mas é só até o dia 4 de maio. Gente, não deixem de fazer o título. Nós precisamos nos fortalecer este ano para que não adianta sentar e reclamar, né? A gente tem que Exato. fazer a diferença com o voto na mão. Mas É olha, isso. eu acho que é super. Aí vão pensar, poxa, mas vocês estão falando de política, a gente tem tudo a ver. Tem tudo a Ah, ver. sim, E a gente, sim. assim como a gente acha importante a denúncia, porque são os números, e aí está o Fórum Brasileiro de Segurança Pública para legitimar isso que a gente está falando, a denúncia ela mostra os números, né, do quanto isso está evoluindo ou diminuindo. Então, denunciar é importante esses casos de violência, mas tem os outros caminhos também que precisam de respaldo, como disse a Mari, mas se a gente não tem representatividade no Congresso, esses números não fazem sentido, porque não vai se criar políticas públicas de combate, de enfrentamento, de prevenção, né? É isso. Mari, minha querida, eu quero te agradecer demais, adorei a nossa conversa, vamos fazer outras, porque tem outros temas aí super importantes para a gente conversar. Sigam a Mari lá no Fala Mariluz, entrem no site psicóloga Mariana da Luz, ou Não, Mariana Luz? psicóloga Mariana Luz, tudo Mariana Luz. Psicóloga Mariana Luz, Mariana sigam, Luz. conheçam vários projetos. Se você trabalha numa empresa, gostaria de levar a Mari para fazer uma palestra de formação, conversar com os colaboradores da empresa que você tem, convidem a Mari. Gente, esta live fica gravada aqui no canal, mas também você pode acompanhar lá no Spotify do Mulheres que Me Habitam, tá bom? Querida, uma boa noite. Obrigada a todas, Obrigada. todos e todas que estiveram aqui e a gente vai se falando. Um Tchau. beijo, Cláudia. Muito obrigada. Um abraço. Até a próxima. Até, querida. Tchau, Tchau, tchau. tchau.